Meus amigos, como vão? Tudo bem? Beleza? Mais uma vez então com Conexão Cidade, nesta semana com mais um entrevistado muito legal, você vai gostar. Enquanto isso, enquanto ele está acabando de se preparar aqui, você vai fazer o seguinte, pessoal do YouTube, faça a sua inscrição, curta, ative o sininho bonitinho, faça a sua inscrição para receber as novidades, que tem um montão de coisa boa por aí. 2020 está só começando e vai ter um monte de coisa boa. Com a gente aqui, nossa equipe, claro, Celinha, nosso amigo Carlinho, Fátima Vivaldo também e, claro, o nosso entrevistado que vai estar contando para a gente aí um pouquinho da sua história. A gente está sempre trazendo uma informação, uma história de um empresário, um comerciante que nasceu, né, aqui na nossa cidade e, claro, que nos traga aí todo o brilhantismo, toda a riqueza de informações. Isso é muito legal, né? Mandar um forte abraço aos nossos amigos aí de longe, que estão curtindo a gente pela internet, pessoal também do Facebook, pessoal também do Instagram. Muito bem, vamos lá! Hoje nós vamos receber aqui o nosso amigo, ele, claro, que é o Jurandir Pereira Guimarães. Já conheço esse cara. Beleza, meu querido? Muito bem, satisfação de estar aqui, viu, Guga? Posso apertar sua mão? Você tá na estica, o cara tá na estica, velho. Obrigado, imagina. Você que tá, pô. Ô, louco, vamos lá. Eu tô aqui com, né, o uniforme aqui da Garcini. Falando nisso, dá só uma olhada aqui, ó. Toda a equipe, né? Todo mundo tá com uniforme Garcini. Mandar um abração aqui pra Regina Toffoli, né? Regina Toffoli, grande abraço, já esteve com a gente aqui. Jurandir Pereira Guimarães, cara, vamos começar lá do começo. Nascido em Garça. Legal. Não, Guga, eu nasci no Paraná, no estado do Paraná, bem exatamente na cidade de Ivaiporã. Eu vim para Garça, eu tinha mais ou menos uns 2 anos de idade. Mas eu digo que sou garcense, né? De coração, porque me criei aqui, estudei aqui e somente agora que eu não estou mais na cidade. Beleza, vamos lá. Você está em Marília agora, né? Marília. Está em Marília, vamos chegar lá. Jura, como é que foi lá? Você trabalhou de vendedor há muito tempo, né? O pessoal conhece você de uma famosa loja aqui da cidade, não podemos falar o nome porque já basta. Se não mandar um... Né, Carlinhos? Se não mandar um cascainho para cá, nós não vamos falar o nome, né? Não pode falar. De uma famosa loja. Você trabalhou bastante tempo de vendedor, né? Isso. 7 anos de vendedor e foi muito bom a experiência, me ajudou muito. Para eu chegar aonde eu cheguei, acredito que tem boa parcela pelo aprendizado que eu adquiri na loja. É isso que eu ia chegar, que você sempre foi um cara muito comunicativo, né? Você sempre foi um cara que conversou bastante, sorrindo, né? É o que a gente estava até falando em outras oportunidades. Você foi aquele cara vendedor que gostou do ofício, fazia porque gostava, né? É isso? Exatamente. Me lembro muito bem que quando eu ingressei na loja, eu trabalhava antes no posto de gasolina, né? Um posto grande que tem aqui no centro da cidade. E aí, quando surgiu a oportunidade, foi bem legal, digamos assim. O gerente foi para abastecer, disse que eu tinha um bom atendimento e falou, olha, quando tiver uma oportunidade, eu vou colocar você na minha equipe. Eu já achei merecedor de estar na equipe dele, né? O gerente na época era o Evânio. E no outro dia eu peguei uma calça azul, uma camisa branca e fui trabalhar. Aí pedi afastamento do posto e fui trabalhar na loja. Quando eu cheguei lá, foi uma surpresa para ele. Ele falou, rapaz, eu disse para você que quando tivesse uma oportunidade, e agora não é a oportunidade, você vê aí de calça azul e camisa branca, e agora? Eu falei assim, a oportunidade é agora, e quem faz a oportunidade é a gente. Então, eu quero essa oportunidade, porque eu estou fazendo por merecer, e eu estou fazendo a oportunidade. Aí ele falou assim, então tá bom, eu vou te dar aqui umas planilhas de consórcio, sai para vender. Aqui dentro da loja você não pode ficar. E aí saí para vender, em 30 minutos voltei, né, ele me explicou como funcionava o consórcio. Aí 30 minutos eu voltei, o consórcio vendido, umas cartas de crédito vendido. E aí foi quando ele disse assim, caraca, você vende bem, então, ó, realmente, a partir de amanhã você já pode vir trabalhar aqui, a gente dá um jeito, eu aperto o quadro aqui, né, de funcionários e pode vir trabalhar conosco. Então eu fiz a minha oportunidade. Aí fiquei na loja, no comércio, durante 7 anos, né? E foi uma experiência magnífica, muito boa.
né? Conheci muitas pessoas e me acrescentou muito como pessoa, né? Então... Muito bem, nós vamos chegando aos pouquinhos até a gente contar hoje qual é, né, a ocupação e qual é hoje o negócio do Jurandir, né, que são doces, paçocas, uma receita de família da mãe, né? Sim. Da mãe e do pai, né? Mãe do pai. Muito bem, então daqui a pouco nós vamos chegar lá. Jura, nesse meio tempo, a gente chama de Jura, conhece já há bastante tempo, né? O pessoal chama de Jura. Por favor, Jura é melhor. Nesse meio tempo, você também, logicamente que com essa facilidade de comunicação, você também, né, deu um estalo, né, acendeu uma luz aí, no qual você se direcionou também para a área de comunicação, é isso? Aí você foi para São Paulo, se desligou da loja, foi para São Paulo, fez alguns trabalhos. Sim. E depois voltou para cá. Como é que foi essa história? Bom, eu acredito que o ser humano ele tem que estar em constante evolução, né? E eu vi que aquele momento, para mim, estar ali no comércio já deu, como diz, né? Já deu. Eu estava querendo subir de cargos, né, dentro da loja, mas eu via que não estava conseguindo angariar aquele ápice que na loja tinha, como gerente, né? E aí eu falei, já deu, né? E tem uma hora que a gente tem que se olhar no espelho e dizer quais são os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. E eu percebi que eu tinha um ponto forte que era a comunicação, mas precisava ser lapidado. E aí decidi ir para São Paulo fazer rádio, né? Rádio e TV, locução plena, né? E fui para lá, cara e coragem sem dinheiro, lembrando disso, né? Cara e coragem sem dinheiro, né? E me inscrevi. Me lembro que quando eu cheguei na secretaria da escola, né? Primeiro eu procurei o SATED, né? Que é o Sindicato dos Artistas em São Paulo, para ver qual era a mais, digamos assim... Conceituada, né? E aí eles me indicaram algumas e eu fui em uma, né? E quando eu cheguei na secretaria, eu cheguei com a mala, né? Com a mala de roupas, das coisas que eu tinha trazido. E a moça falou assim, bom, vamos fazer sua inscrição. Qual é o seu endereço que você mora aqui em São Paulo? Eu falei, não sei. Não sabe? Como você não sabe? Eu falei, eu não sei. Eu vim aqui primeiro, vou fazer minha inscrição e depois eu vou procurar um lugar para morar. Menino, como você faz um negócio desse? Eu falei assim, eu vim com a vontade e vou fazer o curso. Não vim querendo morar num lugar X ou Y. Eu vim fazer o curso. E aí, comecei a fazer o curso, a situação começou a apertar, né? Aí fui morar num pensionato. Eu dividi o quarto com mais ou menos 9 pessoas. Um era do Maranhão, outro do Rio de Janeiro. Eram pessoas assim que eu não conhecia, né? Mas também foi uma experiência muito válida para mim. E gente de todos os tipos, né? E, enfim, comecei a fazer o curso, não tinha dinheiro, como já citei, e eu comecei a vender paçoca dentro do pensionato que eu morava. Tinha mais ou menos 60 homens lá dentro, né? Eu vendia para todo mundo lá para tirar uma graninha. E depois, juntamente com o curso de comunicação que eu estava fazendo, eu fui procurar algumas produtoras de vídeo. E foi aí que eu tive a sorte, que Deus me abençoou. Eu não falo muito em sorte, eu falo em Deus. Porque nas produtoras eles pedem book, eles pedem um piloto, né? O piloto, para quem não sabe, é um vídeo, né, com você apresentando alguma coisa. E eles me pediram isso, eu não tinha, né? Inclusive, na primeira produtora que eu fui, a moça falou assim, tá bom, você não tem nada disso. Então me passe pelo menos o seu telefone para eu entrar em contato. Aí eu falei, 14, 9. Mas 14 ainda? Você não tem nem um telefone ainda 011? Eu falei, não, é isso aí. E aí eu saí decepcionado de lá, né? E uma semana depois eles me chamaram para gravar uma propaganda com o Anderson Silva,
né, da Philips, e aí a coisa não parou. Eu fui figurinista, né, figurante, e aí a coisa não parou, aí comecei a gravar, depois eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu participei do programa da Eliana, né, fui contratado pela produção, né, e aí a coisa foi indo. Aí foi o ponto que você, teve um ponto que você, porque aconteceu comigo também, né? Eu também fui um tempo fora, depois chegou um ponto que houve uma ruptura, eu falei, bom, deixa eu voltar para casa. Como é que foi essa questão de você voltar para casa? Guga, foi num belo dia. Eu digo que o ser humano, quando ele toma banho, ele vai fazer a barba, toma banho, vai lá, faz a barba na frente do espelho, e tem aquele momento que ele se olha e vê, e ele se pergunta, eu pelo menos sou assim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Eu pensei, naquele momento, eu sou muito família. Naquele momento eu pedi para Deus que se fosse aquilo, para que Ele me mostrasse logo, porque o tempo passa. A gente não pode negligenciar isso. O tempo passa. E eu olhei no espelho e disse, bom, eu vou ter sucesso nessa área, porque eu não quero me olhar nesse espelho e ver eu todo velho, né? 20, 30 anos depois de São Paulo, porque lá o desgaste é muito grande, e não ter chego em lugar nenhum, né? E aí foi, naquela mesma semana, eu tive como eu posso dizer, Deus me mostrou, digamos assim, que eu deveria voltar quando começaram a me chamar para alguns trabalhos, mas esses trabalhos não era muito o meu perfil, digamos assim. E aí a coisa começou a funilar, porque depois que eu neguei esses trabalhos, né, algumas produtoras não me chamaram mais, né, porque todo mundo conhece todo mundo nesse meio artístico. Então, como eu não quis participar de certas coisas, foi aí que eles começaram a me boicotar, né, digamos assim. Não tive outra alternativa a não ser voltar para casa, né, porque daí a situação, só vendendo as paçoquinhas lá na pensão, né, onde eu morava, não era suficiente. Já não supria. Foi aí que eu retornei, né, para Garça e voltei para casa, para o meu lar, né? Carregado de conhecimento, de experiência. Muito. Um pouquinho de frustração, mais outra pessoa, renovado, né, cara? Sim. Eu acredito que todo conhecimento que você adquire é um caminho sem volta, porque você nunca mais vai ser o mesmo, né? Então, eu adquiri muito conhecimento nessa vida. E assim, hoje eu sou uma outra pessoa, pelos caminhos que eu andei por muitos lugares, além de São Paulo. Só para ressaltar uma coisa que o Jura comentou aqui, para não ficar um vago na cabeça de quem está assistindo, né? Não vamos falar diretamente, mas só para que as pessoas entendam, né? As grandes produtoras, as grandes TVs, existem algumas coisas internas ali que as pessoas de fora não conhecem, né? Então, às vezes, as pessoas, né, são intimadas a fazer algumas coisas que não cabem ao feitio delas. Não vamos ser mais diretos, mas foi isso que aconteceu. Então, assim, o Júlio me contou isso fora do ar, né? Fizeram uma proposta, digamos, indecente e falou, não, eu não participo disso. E aí, infelizmente, cortaram o Jurandir, mas isso aí é uma coisa que a gente sabe que ocorre mesmo, né? Enfim, a gente não pode entrar, né, em pormenores, mas sabe, a gente sabe que você é um cara gente boa e que você não iria participar disso, né? E outra, você não é o primeiro. Tem muita gente que passou por isso e que também negou e que também foi cortado. E muitos que, né, quiseram participar de algumas coisas, aí acabaram continuando, mas a gente sabe que, né, se corrompeu, vamos falar assim. Gente, esse papo com o Jurandir está muito legal. Eu vou rapidamente para o intervalo comercial. É rápido. Daqui a pouco a gente volta. Aí a gente vai saber a fundo qual é hoje a empresa que o Jurandir, porque hoje ele é um empresário. Depois que ele voltou de São Paulo, ele voltou para Garça, aí começou um negócio e hoje a realidade já é outra com esse negócio, né? Começou literalmente
Eu me lembro que eu fui na sua casa. Fui lá na sua casa conversar com você. Experimentei na época a paçoca. Numa mesinha bem parecida com essa aqui no fundo de casa. Hoje ele é um empresário. Daqui a pouco a gente volta no Conexão Cidade. Roma Imóveis, há mais de 5 anos no ramo imobiliário, atendendo Garça e região. Atendimento diferenciado, assessoria jurídica competente. Os melhores corretores fazendo os bons negócios acontecerem. Compre ou alugue o imóvel ou propriedade dos seus sonhos, seja na cidade ou zona rural, com a Roma Imóveis. Roma Imóveis, Garça. Fiquem quietas, fiquem quietas! Solta, gente! Eu vou mandar vocês deixarem bem quietinhas! Agora que eu prendi elas, falta ele! Verdade! Como eu não pensei antes, agora vou planejar um plano para pegar ele! Nossa, Tamina, a gente precisa sair daqui! Agora! Precisa sair daqui agora! Eu vou matar esse Coringa, eu vou matar ele! Ai! Agora ele vai aprender! Eu sou mau! Eu sou mau! Tudo vai pelos ares! Você aqui! Não! De volta com Conexão Cidade, aqui pela Garcini Produtora. Não se esqueça, você que está pelo YouTube, faça a sua inscrição, participe conosco. Você que está pelo Instagram e o Facebook, também interaja com a gente, comente, compartilhe, mande seu recado para nós, tá bom? Vamos juntos aí, claro, sempre interagindo. E a sua opinião, a sua participação é muito importante para nós. Deixa eu dar um toque muito legal, que todos os dias, da 1 até as 5 da tarde, eu estou na Rádio 87 FM de Vera Cruz, ao vivo, fazendo um programa muito legal e você também pode ouvir pela internet, tá ok? É só conectar ondamix.com.br e você vai conferir também o Guga no Rádio FM. Jura, vamos lá, meu querido? Depois que você voltou para Garça, então, com toda essa bagagem de São Paulo, sim. Eu lembro que você me ligou. Não me recordo o motivo, eu acho que era a venda de algum imóvel, né? Isso. Era a venda de algum imóvel, me lembrei agora. E aí você falou, Guga, eu vou investir nisso aqui, estou botando fé. E eu me lembro que tinha algumas unidades prontas, e eu experimentei e você falou, eu vou investir Quase nisso. comeu tudo. Mentira, quase comeu tudo, a mesa estava lá, ele quase comeu tudo. A minha produção já ficou tudo ali. Viu? E eu experimentei a paçoca, e ele falou, eu vou investir nisso aqui. Isso faz quanto tempo já, cara? Olha, 4, 5 anos já, mais ou menos? Foi em 2013, quando eu iniciei. Em 2012 eu voltei de São Paulo, final de 2012, iniciei em 2013. Ah, então foi mais ou menos essa faixa mesmo, então. Então, 7 anos atrás. Isso. 7 anos atrás foi quando eu fui na casa dele, ali no bairro Labienópolis, uma casa de esquina, né? Isso. Aí eu me lembro que ele falou, eu vou começar com esse empreendimento e vai dar certo e... Dali então a gente sempre conversava tal, mas eu me lembro esse início que foi numa mesinha de madeira, no qual você iniciou essa produção de paçocas e doces, né? Perfeito. Então vamos lá. Essa receita aqui, ela é bem caseira, da sua mãe, do seu pai, e digamos que o segredo dela seja o baixo teor de açúcar. Isso. Bom,
lembrando então, né, que o Guga foi em casa e ele comeu quase todo Mentira. o doce. Intriga da oposição. Por isso que ele tá magrinho, né, Guga? Oba! Bom, foi assim, eu voltei de São Paulo, muito triste, porém com uma bagagem muito grande. Mas o grande divisor de águas, quando eu startei o ramo dos doces, foi porque tem uma história legal nisso aí. Posso contar? Pode, deve. Legal. Eu gostava de uma moça, mas gostava demais dessa moça. Demais. De garça? Não, ela era de fora. E Pô, já queria saber. E aí, De repente, né? e aí eu gostava demais dessa moça. E ela, quando eu retornei de São Paulo, a gente se encontrou, ela disse, porque eu vinha, né, de São Paulo aqui ver ela, né, a cada 15 dias. E aí eu retornei de São Paulo, ela disse assim, você não vai mais mexer nesse ramo artístico? Eu disse, não é mais para mim, já deu. Né? Porque a gente tem que saber o momento que dá as coisas, né? Já deu. É igual bebidas, tem que saber a hora que dá, né? E ela disse, tá, mas o que você vai fazer agora? Eu disse, eu vou vender doce. Eu vou pôr os doces na cestinha, igual meus pais fazem, e vou sair para vender. Né? E ela assimilou, né? Porque meus pais vendiam esses doces na frente do mercado, com a cestinha no braço, durante 15 anos ali na frente do Big Mart Norte e no Big Mart, né, ali próximo àquele posto de gasolina. Então, meu pai ficava no Big Mart Norte e minha mãe aqui no outro Big Mart, com a cestinha. E no meio de semana, isso aos finais de semana, e no meio de semana, meu pai saía com a cestinha no braço para vender. E eu disse que eu ia encarar esse empreendimento para ela. E ela disse, mas por que você vai fazer logo isso? Eu disse, porque meus pais nos criaram fazendo esse doce. O doce é um sucesso. E se eles conseguiram criar todos os filhos nessa humildade, vendendo esses doces, então, peraí, o negócio é rentável. Tudo bem. No momento ela disse, legal, isso quer dizer que você é esforçado, trabalhador, né, tal. Só que no outro dia ela sumiu. Ela sumiu, Guga. Né? Não quis mais nada. Não quis mais nada, sumiu. Eu ligava para ela, mandava Qual é o nome mensagem. dela? Não posso Não, dizer. então. Não, é porque... Então, mas é porque é o seguinte, ela está aqui presente, né, Celinha? Pode mandar ela entrar, então. Tá bom. Se eu visse ela agora, eu iria agradecê-la muito, muito, muito. E na época, ela, quando nós nos encontrávamos, a gente só se encontrava escondido, né? Então, eu parava o Del Reizão, ela entrava no carro, no Del Reizão, e a gente só se encontrava escondido. Eu não imaginava que ela estava tendo algum tipo de vergonha, até porque eu nunca liguei para a questão financeira. Eu sempre fui muito amigo dos amigos e não me importava se eles tinham ou não tinham. Eu era amigo, não me importava. Se eu gostava de uma pessoa, não me importava se ela tinha alguma coisa ou se ela não tinha. E isso foi o grande divisor de águas. Por quê? Depois disso ela sumiu. E eu fiquei muito triste e eu comecei ali o empreendimento com meu pai, do nada. Então a gente tem um moinho que a gente até trouxe aí. Opa, daqui a pouco... Prepara o moinho que eu já vou mandar o moinho entrar. Quando a gente começou ali arduamente, né, colocando com xicrinha ali o amendoim e depois fazendo o doce numa mesinha pequena e depois que fazia o doce, colocava dentro do saquinho, dobrava a boca do saquinho e fechava na vela, né? Então foi bem do nada, bem do nada. Mas por quê? Eu comecei esse empreendimento e pensando nela, porque eu gostava muito dela. E aí, de tanto insistir, correr atrás dela, teve um evento na cidade dela, né? E eu fui, era um rodeio. E eu fui com o Del Reizão, Del Rey
estralando, né? Pá, pá, né? E eu cheguei naquele evento da cidade e quando eu vi, ela estava com outro rapaz, né? Andando para lá e para cá, com um carro bom, né? Foi aí, Guga, que eu vi que as pessoas não te valorizam pelo que você é, mas pelo que você tem. Eu me lembro que eu chorei como uma criança, porque aquilo lá para mim foi um choque muito grande, porque eu me senti muito inferior. Eu vi que, poxa, só porque eu não tenho um carro legal, só porque eu sou humilde, moro numa casa de madeira, mas poxa, eu sou educado, sou legal, eu tenho os meus valores. Mas isso pouco valia naquele momento. Foi aí que eu entrei em contato com ela, mandei uma mensagem. Na época era SMS, não tinha WhatsApp. WhatsApp acho que chegou em 2014, né? E eu mandei um SMS e aí sim ela respondeu, porque eu falei, poxa, né? Você me largou e agora já está com outra, né? Ela, lógico, você acha que eu vou ficar com um cara fracassado como você? Quando ela me disse isso, eu virei um leão. Eu fui para cima. Só que eu não posso me esquecer que eu me apeguei muito com Deus. Aí comecei a fazer aqueles doces na manivelinha lá e fechando, colocava o saquinho e fechava e ia para cima, né? Colocava no Del Rey os doces e saía para vender. Foi aí o pontapé inicial. Foi o propósito. Recurso? Pouco. Depois a gente vai falar do recurso. Vontade muito. Nosso tempo, ele é bem curto, inclusive está até quase já acabando aqui, mas assim, eu quero convidar você para que o Carlos, aliás, está colocando imagens aqui, inclusive bastante imagens aqui dessa história que o Júlio está contando, da fábrica, enfim, para que você conheça, porque afinal de contas, o que é importante a gente ressaltar? Que é uma história, né, de uma pessoa que passou N situações, que poderia ter com tantas situações, poderia continuar na sua zona de conforto, mas foi lá e falou, eu vou vencer, como ele disse, sou um leão e vou trabalhar. Fatiminha, entra, querida, entra aqui, palmas para Fatiminha. Então, esse aqui foi então o moinho que você começou, né? Esse aí foi o moinho que você começou, inclusive você até pegou o moinho, né? Olha lá, ele pegou o moinho, aposentou o moinho. Hoje ele digamos que você pega hoje esse moinho na mão, ele é um troféu. Sim. O maior dos troféus. Legal, isso mesmo. O nome a marca, né, do moinho é Mimoso, mas de mimoso não tinha nada, porque era pesadíssimo. Eu me lembro que estava preso, esse moinho estava preso numa bancada, eu vinha com uma xicrinha aqui, com amendoim, né, e fazia um movimento de manivela, né. Eu via meus pais fazendo isso, e quando eu iniciei, não seria diferente, seria por aqui, né? Poucos recursos, era o que eu tinha, e eu comecei aqui. E aí, o amendoim era moído aqui, depois ia para um tacho, que eu não trouxe, o tacho também está guardado, um tacho de pastel, e fazia a calda, fazia as misturas, depois jogava numa bancada pequena, e ali fazia o doce. Cortava, colocava num saquinho e fechava com fogo, com a vela. E aí colocava no carro e saía para entregar. Era assim que eu comecei. E aí, a partir deste momento, e muito apegado com Deus, teve um momento que as vendas começaram a aumentar. E eu senti a necessidade de maquinários mais tecnológicos, maquinários potentes, porque a gente está dizendo em crescimento. Aí meu pai, não, vamos ficar nessa, tá muito bom, para que isso, vamos ficar... Falei, não pai, vamos fazer isso uma indústria, vamos fazer isso acontecer. E aí eu comecei a ir para a cidade de Marília, todos os dias.
eu estou falando em se apegar com Deus, né? Então eu ia no trajeto falando com Deus. Deus, eu não posso ficar aqui, Guga, sem falar dele, porque ele foi a razão disso tudo. Eu saía de Garça Marília, Deus me abençoa, eu preciso, eu quero. E aí eu ia nas fábricas, ver os equipamentos que eu poderia comprar, mas nenhuma fábrica abria as portas para mim, nenhuma. E eu naquela angústia, precisando mecanizar para ter uma produtividade maior, mas eu não sabia quais equipamentos comprar, porque esses equipamentos você não compra numa loja Qualquer loja, uma loja específica, né? Na verdade, você compra, é um engenheiro que faz todo o equipamento para você, né? Enfim, ninguém deixou eu entrar e eu muito triste mesmo, até que um fabricante disse assim para mim: olha, amanhã é feriado, você vem aqui que eu vou te mostrar os maquinários que você necessita. E aí eu me lembro que foi finados, feriado de finados, e eu fui lá cedinho, e esse cara não apareceu, não vou citar nomes, não apareceu. Quando ele foi aparecer, já era meio-dia. E eu, oi, tudo bem? Você vai deixar eu entrar para ver os equipamentos que é para aumentar a produtividade? Imagina, não... Eu falei isso, naquele momento eu me senti mal com isso, bobo, né? E até porque o trajeto era muito dificultoso. Del Rey, eu mais empurrava no trajeto do que ia andando, né? Um carro bem antigo, inclusive temos ele até hoje. E aí, foi quando ele deu uma pista. Ele disse, ó, se você virar ali tem um cara que faz equipamentos para doce. Tá, no outro dia eu voltei lá, né, porque estava tudo fechado, era feriado. No outro dia eu voltei lá e cheguei e falei, oi, tudo bem? Você faz equipamentos para doce? Sim, faço. Então, eu preciso aumentar a produtividade, eu preciso produzir em grande escala. Ele disse, olha, você então vai precisar de um moinho maior. Aí já era um moinho grande, né? Aí eu tenho esse. Quanto é? Ah, esse aqui é 18 mil. Falei, nossa, 18 mil? Tá. Depois você vai precisar de uma batedeira maior. Você não vai poder mais bater no braço. Vai ter que ter uma batedeira maior. Falei, tá, e quanto que custa? Essa aqui, ó, tem um pronto aqui, ó, 12 mil. Eu sei que era tantos mil, que eu saí de lá perdidinho, né? Mas no outro dia eu fiz igual o Chaves, quando o Chaves faz com o seu Madruga. Seu Madruga, o que você está fazendo? Seu Madruga, e agora, o que você está fazendo? Porque eu comecei a atormentar esse cara, todo santo dia eu ia lá, né? Saía daqui de Garça e ia para lá. E aí um dia ele falou, ué rapaz, você não trabalha não? Você vem todo santo dia aqui? Meus olhos lacrimejaram e eu disse para ele, eu quero trabalhar, só que eu quero trabalhar em período integral, porque eu já trabalhei só de manhã, o que dá para fazer lá é só, os maquinários que eu tenho faz, o que dá para fazer é meio período, porque a gente torrava o amendoim, fazia todo o processo. Então, além de demorado, então o meu pai fazia, muitos dos processos era o meu pai que fazia. Então, ele ficava aqui em Garça e eu saía, né, no período da tarde. Aí ele disse, então, você não trabalha, não? Eu falei, eu quero trabalhar, mas eu não tenho maquinário para isso. Com os olhos cheios de lágrimas. Aí ele disse, ó, eu vou confiar, o que você está precisando? Eu falei, de tudo. Ele falou, eu vou te vender isso, mas você me paga? Por isso que eu disse do propósito para depois do recurso.
Aí a primeira máquina que ele me passou já deu uma produtividade maior. Aí coloquei a máquina para dentro de casa. Já deu uma produtividade um pouco maior. Tá bom. Não satisfeito com isso, falei, agora eu preciso pagar essa máquina. Então comecei a trabalhar e fui pagando a máquina, mas queria mais, queria crescer mais. E comecei a ir para Marília visitar os lixões, os ferro velhos. E muitos equipamentos eu encontrei ali, em ferro velhos. E comecei a trazer para casa. E aí eu me lembro que meus irmãos e todo mundo, né, tinha festa de aniversário, casamento. E o pessoal me perguntava, ué, cadê o Jura? Ah, o Jura ficou louco, falou que vai ser industriário. Pegou um monte de ferramenta velha e trouxe para casa e disse que vai ser industriário. E tá lá mexendo e aperta parafuso e pinta e um monte de coisa. Quando eu vi, minha casa estava cheia de ferramenta, cheia de ferramentas, né? Então, mas era aquilo, né? Era o propósito e os recursos aparecendo. Foi aí que eu comecei a trazer as ferramentas para casa. Tudo bem. Quando eu vi, minha casa estava lotada de ferramenta. Precisava de um galpão. Mas espera aí, eu não tenho lugar. Aí meu pai tinha uma edícula e tudo assim, né? Primeiro eu estava na cozinha da minha casa, minha mãe falava assim, menino, eu preciso fazer almoço. E eu, não mãe, tô dando ponto aqui numa paçoca, espera aí, com o almoço espera, né? E o espaço que eu tenho é esse. E ela, não dá mais, né? Aí meu pai tinha uma edícula e meu pai falou, vamos para essa edícula. É meio imprópria, era chão batido, era pequena, né? Baixa, né? Muito calor ali embaixo. E nós fomos para lá. Aí melhorou um pouco, Guga, melhorou um pouco. E eu senti a necessidade de produzir outros doces. Aí tive uma ideia de produzir o doce de leite. Melhorou um pouco, voltando aí um pouquinho, melhorou um pouco para acomodar algumas ferramentas, mas outras ferramentas ficaram cobertas com lona lá fora. E aí acomodamos algumas ferramentas e eu senti a necessidade de fazer o doce de leite. E aí, porque a paçoca já estava indo muito bem, né? E o doce de leite, você que faz doce de leite em casa, não é nada diferente. É muitas horas de fogo, paciência, né? E eu comecei a e como era a proporção grande, eu comecei a fazer aquele doce de leite ali e demorava 8 horas de fogo. 8 horas de fogo. E meu pai chegou e falou assim, tá na hora de você parar com isso, porque não dá, você fica aí 8 horas de castigo e não dá mais para você produzir esse leite. Aí eu falei assim, tá pai, mas eu quero produzir o doce de leite. Como eu faço então? Ele falou, você tem que procurar o equipamento correto. E eu fui procurar o equipamento correto, era muito caro mesmo. E aí o pai falou, então, já que é muito caro, então pare, vamos ficar só com uma paçoca e vamos vender só a paçoquinha. Eu acho que a gente já está indo, longe demais. Olha quantos equipamentos, olha quantas coisas, já está dando uma produtividade muito grande. Eu falei, não pai, ainda só é o começo. Tudo bem. E eu aceitei aquilo, Guga. Falei, não vou produzir o doce de leite. Disse para ele que só ia produzir a paçoquinha. Guga, posso pôr aqui? Pode, deve. Disse para ele que só ia produzir a paçoquinha. E aí, num domingo, eu liguei e falei assim, bom, se eu preciso produzir só a paçoca, então tem que vender mais paçocas. E aí eu liguei para um mercado, e esse mercado
Era num domingo, eu liguei muito sem graça, porque essa pessoa tinha no meu contato de celular, né? Pessoa muito boa até, muito honesta, muito gente fina. Liguei, ela é dona de um mercado, e eu perguntei, chamou assim, chamou, eu falei, quer saber, eu vou desligar. É domingo, a pessoa já deve estar descansando, já fechou o mercado, vou desligar. Logo em seguida, ela retornou. Ela, oi, tudo bem? Eu falei assim, tudo bem, você tem um mercado ainda? Tenho. Falei, eu posso colocar minhas paçoquinhas aí? Ela falou, nossa, que legal, você está mexendo com doce? Eu falei, estou. Ela falou assim, olha, vem aqui, traz as paçoquinhas e vem aqui dar uma olhada, porque eu tenho uns tachinhos aqui pequenininho, né? E aí eu imaginei, nossa, ela deve ter tacho de pastel lá, aqueles tachinhos. Eu falei, nossa, nem estou precisando de tacho, mas eu tive interesse. Quando ela abre a porta do depósito, era exatamente o tacho para fazer doce de leite. Era exatamente o tacho que eu tinha cotado o preço e era um absurdo. Eu falei, meu Deus. Ela disse, bom, eu estou com esses tachos aí, porque eu peguei de um empresário, né? E estou querendo passar para alguém. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro. Ela falou assim, leva, trabalha com esse tacho e depois a gente vê. Nossa, a alegria foi grande no meu coração, porque, volto a repetir, o propósito, depois o recurso estava aparecendo. Deus já estava tomando conta dos recursos. E aí a felicidade foi grande. Só que eu não tinha espaço para colocar aquele tacho, Guga. Não tinha espaço para colocar aquele tacho para eu produzir o doce de leite e não tinha espaço para colocar os outros maquinários que estavam fora, que estavam cobertos com lona fora da edícula. E foi aí que eu parti para a questão política, procurando um apoio político, né, porque eu não tinha grana, recurso, né, e aí eu procurei apoio político, eu precisava de um galpão. E o político, ele nunca vai te falar não, ele sempre vai te vencer pelo cansaço. Então eu procurava, eu falava com um, falava com outro, né? O máximo que eu consegui foi a incubadora de empresas. Aí o negócio foi criando proporção ali dentro, né? Com a ajuda do Fábio Dias, eu fiquei ali na incubadora e foi criando proporção, foi criando uma proporção. E até que um dia, até me falaram, olha, não tem lugar para você aqui na cidade. Não tem lugar para você se instalar com seus equipamentos, está crescendo, não tem. Volta para sua casa. Eu falei, mas como eu entro numa incubadora que é para se desenvolver e eu desenvolvo, e aí a pessoa diz, até porque a pessoa não queria ver o meu mal, né? Acredito que a pessoa não queria ver meu mal. Ela falou, volta para casa, porque realmente não tem. Eu falei, mas como que eu vou levar toda essa estrutura para minha casa, né? E aí foi quando a gente procurou vários, aqui na região, vários galpões para nos instalar, na região de Galha, inclusive o prefeito de Galha foi muito prestativo, proativo, né? Ficamos até 10 horas da noite, né? Procurando galpão, muito gente boa, o Renato de Galha, e sem êxito, não tinha nenhum galpão ali propício. De repente, num belo dia eu fui buscar um insumo, porque a empresa não podia parar, estava na incubadora ainda. Fui buscar um insumo em Marília. Foi quando eu encontrei um empresário lá, um empreendedor, e ele, bem assim, de uma forma bem casual, encontrei ele falou, como tá a Garça? Aí eu falei, olha, eu não consigo mais desenvolver em Garça. Aí ele falou assim, não, por isso não, então vem para Marília. E eu nem fazia ideia de ir para Marília, né? Só que daí eu vi que era um chamado, né, para a capital do alimento, e aí nós fomos para Marília. Ele me ajudou a nos instalar lá na cidade de Marília, as ferramentas, tudo. E aí mudamos para esse galpão. E fomos trabalhar em Marília e graças a Deus estamos por lá. Agora a gente mudou para um outro galpão, porque a gente está se desenvolvendo muito, para um outro galpão, né?
E para esse galpão que nós já estamos há 4 meses, já estamos sentindo a necessidade de sair, né, desse galpão, já estamos sentindo a necessidade de ir para um lugar maior ainda, né, mais confortável, para ter maior produtividade. Porque a gente espera que nos próximos 5 anos, daqui uns 5 anos, a gente seja uma das maiores do Brasil. Gente, tem história pra gente contar, tem história pra gente ouvir, tem história desse cara que você vê que não falou só da sua parte comercial, da sua história empresarial, mas também falou muito, né, de coração aí, deu muitas dicas. Então, né, a gente vai tentar trazer o Jura mais uma vez, mais um programa, pra gente contar um pouco mais. Enquanto você termina aí, eu como. Até porque o Jura, em breve, tem aí. Aí depois a Celinha vai contar com mais detalhes aí no Botando Banca, né? Tem projetos pro Jura também nessa parte de TV, né? Quem sabe o Jura vai estar com a gente também. Cara, obrigado pela companhia, tudo de bom. O Carlos vai colocar aqui embaixo todas as informações aí da empresa do Jura, Jura Doces. Agora, quando você for em algum lugar, você vai ficar de olho que você, com certeza, né, vai estar encontrando aí os doces Jura Doces. E aí você vai saber que é um produto, apesar de estar hoje, né, em Marília, nasceu em Garça. E nasceu, digamos assim, no fundo de casa mesmo. E hoje é uma empresa grande e renomada. Valeu, gente. Grande abraço, Jura. Valeu, Vamos comer, vamos comer. Tudo de bom. A gente se fala. Vamos comer. Até semana que vem. A gente se fala até semana que vem com muito mais. Deixa seu tchau aí. Tchau, pessoal. Comendo em tudo. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau. Desligou o microfone, quer ver? Tudo quebrou, tudo regaçou, tudo rebentou com tudo, acabou com tudo. Quer ver só? Já era.